Centralia, a cidade conhecida como a Silent Hill do mundo real. Olá, terronautas! Tudo bem? Eu sou o Zoltan. Hoje falaremos de Centralia, uma cidade cujo subsolo está em chamas há décadas e que serviu de inspiração para o roteiro de terror em Silent Hill. Vamos ao vídeo. Poucas coisas podem ser mais assustadoras do que uma cidade abandonada. E muitas obras de ficção se valem desta ideia para tentar aterrorizar o público. Este sempre foi um dos pilares da franquia Silent Hill. Mas o que nem todos sabem é que no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, existe um lugar chamado Centralia, e que devido a alguns acontecimentos, costuma ser associado aos jogos da Konami. Fundada em 1841, a cidade foi uma das muitas Gontou surgidas no noroeste do estado, quando foi descoberto que a região contava com inúmeras minas de antracite, uma das mais puras formas de carvão. 24 anos depois, Centralia já contava com 5 destas minas, inclusive com uma ferrovia passando por lá para transportar a produção. Mas como normalmente acontecia naquela época, a oferta de muito dinheiro atrai a atenção de pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para enriquecer, e entre elas estava uma sociedade secreta conhecida como Molly Maguires. Nascido na Irlanda, o grupo tinha como objetivo melhorar as condições de trabalho dos mineradores e aumentar seus salários. O problema é que eles usavam a violência para isso e em 1868, emboscaram e mataram o fundador da cidade, Alexander Hay. Há quem acredite que ali o destino de Centralia foi traçado, mas de acordo com uma lenda local, o fim da cidade começou mesmo no ano seguinte. Certo dia, o padre católico Daniel Ignatius M. Cedermott foi assaltado por 3 membros da Molly Maguires e indignado por aquilo ter acontecido no local que ele havia escolhido para morar, teria jogado uma praga sobre a cidade. Segundo ele, chegaria o dia em que a igreja de Santo Inácio seria a única estrutura que restaria no povoado. E embora ainda exista uma igreja por lá, não é a do padre Daniel. Mas tenha o sacerdote proferido tais palavras ou não, a verdade é que a Molly Maguires só desapareceu cerca de uma década depois, quando vários integrantes da gangue foram presos e enforcados em Bloursburg. Ainda assim, Centralia então teve que lidar com diversos incêndios que a atingiam de tempos em tempos, mas se não fosse por um evento que aconteceria só em 1962, talvez nós nunca ouviríamos falar daquela cidade. Perto de comemorar o Memorial Day, data em que os militares norte-americanos são homenageados, o conselho da cidade teve a ideia de causar um incêndio controlado no aterro sanitário que ficava ao lado do cemitério Oddfellows. A missão ficaria a cargo de uma empresa especializada em combater incêndios e o processo teve início. Num primeiro momento tudo parecia ter corrido bem, com as chamas sendo apagadas após o lixo ter sido queimado. O que aquelas pessoas não imaginavam era que um pouco do fogo se espalhou pelos túneis de uma das minas, incendiando o carvão que ainda existia por lá. Sem que as chamas pudessem ser apagadas, os moradores de Centralia começaram a ter diversos problemas de infecções respiratórias, já que suas casas eram constantemente bombardeadas por monóxido de carbono. Ainda assim, especialistas afirmavam que a situação estava sob controle, cenário este que mudaria bastante em 1979. Foi neste ano em que, durante uma inspeção de rotina, o proprietário de um posto de gasolina descobriu que um dos tanques subterrâneos estava com uma assustadora temperatura de 50 graus Celsius. O alerta foi aceso, mas apenas em 1981 as autoridades decidiram tomar uma atitude,
depois que um garoto de 12 anos chamado Todd Domboski caiu em um buraco que se abriu no quintal da sua casa. Felizmente ele conseguiu sair com a ajuda de um primo, mas o acidente fez com que o Congresso dos Estados Unidos gastasse 42 milhões de dólares para tirar mais de 1.000 moradores da cidade, o que consequentemente fez com que mais de 500 construções fossem demolidas. Das chamas ao cinema. Considerada a menor cidade da Pensilvânia, onde as poucas ruas que restaram não possuem mais CPS, sem departamento de polícia ou dos bombeiros e com uma população inferior a 10 moradores, ela estava fadada ao esquecimento. O que tornou Centralia conhecida pelo mundo foi o roteiro escrito por Roger Avary para o filme terror em Silent Hill, que foi dirigido por Christoph Gans e lançado em 2006. No longa, Rose da Silva, Radha Mitchell, está indo para a cidade que empresta nome ao título e foi abandonada após um enorme incêndio numa mina de carvão subterrânea. Esta foi a maneira encontrada pelo roteirista para explicar o motivo para o local ser assombrado, uma solução, digamos, mais racional para todo o ar sobrenatural que sempre pairou sobre a franquia. Trabalhei em estreita colaboração com o compositor Akira Yamaoka, que foi produtor executivo do filme, que com entusiasmo aprovou a minha história de fundo de Centralia para o filme, afirmou Avary. No Japão existe uma longa aceitação e expectativa de que um anime seja diferente do mangá. A mesma ética foi aplicada aqui. No entanto, há de se salientar que o filme é apenas vagamente baseado nos jogos e por isso não seria correto afirmar que a cidade de Silent Hill foi inspirada em Centralia. A confusão é compreensível, mesmo porque o Silent Hill, Homecoming aproveitou alguns elementos visuais criados para o longa-metragem, como a chuva de cinzas que cai enquanto jogamos ou os buracos nas ruas e que também emanam fumaça. Porém, um incêndio subterrâneo nunca fez parte do cânone da série e quem tratou de acabar com as comparações foi o próprio criador do primeiro título, Masahiro Ito. Através da sua conta no Twitter, o game designer explicou em 2019 que não existe uma cidade que tenha inspirado o design de Silent Hill nos jogos, e que no game vemos neve caindo do céu, enquanto que no filme são cinzas. Por fim, ele ainda afirmou que, para ser honesto, estava cansado dessa história. Essa é a história por trás do grande clássico do terror dos games Silent Hills. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, Terrornautas!